Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ternários Talks. No mês das mulheres, continuamos com a sequência aqui de mulheres maravilhosas, poderosas, e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre sociedade, tecnologia e todas as questões envolvidas das mulheres aqui, com duas mulheres maravilhosas aqui também, o Iliana Sou eu. e Celise. Eu gostaria que elas se apresentassem e apresentassem também as empresas que elas representam, que elas trabalham, que elas criaram, que elas fundaram, que são mulheres fortes, mulheres empreendedoras, empresárias, que estão aí à frente de suas empresas. Willy? Eu sou a Williana, da Solar Solution, e essa empresa nós criamos porque sou eu e meu esposo. Inclusive, eu sou a Williana do William. Sim, eu arrumei um William para casar. E nós criamos a nossa empresa e assim, é algo bem... Como eu posso dizer? Nossa essência mesmo, da excelência, o que nós gostamos de fazer, da forma que gostamos de fazer, e temos muito orgulho dessa empresa que nós fundamos. E vocês não são penduradores de ar, né? Não somos penduradores de ar, nós somos especialistas em climatização e energia solar. Muito bem. Celise, da Orbe Movelaria. Sou a Celise, da Orbe Movelaria. Nós somos uma marcenaria personalizada. Trabalhamos com um móvel planejado de médio para alto padrão, sempre prezando um acabamento finíssimo, qualidade na entrega, pós-venda. E assim, que o cliente tenha um sonho realizado, né? Que esse é o mais importante. Exatamente. E você falou uma coisa que representa muito a essência eu acredito que seja da Orbe mesmo. Essa questão da excelência. Assim como a Solar Solution da Williana, essa questão de realizar o sonho do cliente. Porque quando o cliente chega com um serviço, com um projeto, sei lá, cada empresa chama de uma forma, né? Com uma demanda, ele tem um sonho de realizar. E assim, não querendo ser machista, homens contra mulheres, nada disso, mas eu acho que a gente tem um olhar mais fino, mais delicado. Na verdade, eu acho que para minha área específica, que é a área de projeto, que é a área de projeto, a área de criação mesmo de projeto, de acabamento, que são detalhes, o olhar feminino faz toda a diferença. Faz. Porque o homem, ele consegue ser atencioso, mas ele não consegue prestar atenção nos mínimos detalhes como nós mulheres. A gente percebe o que não existe. Então, a gente consegue realmente, assim, fazer um trabalho com muito mais qualidade, olhando os detalhes. Isso faz bastante diferença na entrega e, assim, na satisfação mesmo do cliente. Mas eu acho que isso tem a ver com o fato de a gente ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo também. A mulher, pela estrutura social do mundo, a gente tem que dar conta de muita coisa. Né? Começa que a gente já está trabalhando lá, com barriga grande lá, trabalhando, e a criança nasceu, e às vezes a gente está trabalhando ainda, e vamos lá. Mas né? eu tenho uma experiência assim, né? A minha terceira, eu já tinha a Orbe. E eu engravidei dela. No dia que eu tava marcado o parto, eu fui conferir medida num apartamento com uma barriga gigante, e ela nasceu. No dia seguinte, eu tava com um notebook trabalhando. No hospital. É assim, ao nível hard. Acredito. Mas como que vocês fazem para dar conta de tudo? Se é que a gente pode falar que alguém dá conta de tudo, mas eu acho que essa história de matar um leão por dia, eu acho que faz muito sentido pra gente, mas eu acho que a gente não mata, eu acho que a gente alimenta um leão no sentido de força, não no sentido de problema, que problema a gente mata o tempo todo. Mas eu acho que a gente alimenta uma força, que para mim leão representa a força, né? Então, assim, eu acho que a gente alimenta uma força a cada dia. Como que vocês fazem para dar conta disso? No meu caso, eu encontrei na palavra o motivo pelo qual nós conseguimos fazer isso. Por quê? O homem, ele foi feito do barro. Barro. Mulher foi feita do osso. Então, quando Deus fez a gente, ele já fez a gente para ser estrutura, né? Somos coluna. E muitas vezes, a coluna, ninguém vê a coluna do lugar. Coluna não é
muitas vezes protagonista, ninguém dá a devida... Eu cheguei a me arrepiei. Nossa, eu também. Ninguém dá a devida... como eu posso dizer? Importância pra coluna até que ela Falta. caia. Até que ela caia. Aí você fala, nossa, a coluna desmoronou. E você vai ver que dentro das casas, dentro dos casamentos, o dia que a mulher desiste, acaba. Enquanto a mulher luta, o casamento tá em pé, a casa tá em pé. E Família. Sim, a família está em pé. É por isso que eu acredito que chama matrimônio, porque é o lugar onde a mulher, onde a mãe reina, é o lugar, é o castelo, é onde ela é rainha mesmo. Por isso que é a dona de casa, eu acho que é a dona da casa. E lá dentro, o homem, eu ainda brinco, se o homem se comportasse dentro da nossa casa como convidado, não deixasse nada largado, bagunçado, e ele respeitasse que nós somos a dona da casa, a gente teria bem menos problemas. E eu acho que, assim, o homem, ele é feito de barro, e a gente sabe que o barro, para ele ser duro, para ele endurecer, ficar, assim, numa força de um osso, ele precisa passar no fogo. Então, o homem precisa de muito mais outros processos. Uma menina, se ela engravidar com 13 anos, se naquele dia ela colocar a cabeça dela no lugar, naquele dia ela vira uma mulher. A vida dela muda totalmente e acabou. E não é a mesma coisa. Tem meninos de 40 anos, né? E não é uma questão de colocar um sexo contra o outro. É uma questão da gente entender para que fomos feitas. E uma coisa que eu falo aqui bem engraçada, os homens me perdoem, mas eu gosto de fazer essa analogia, que tem uma diferença entre a cobra e a minhoca. Qual é? O esqueleto, né? Que é a estrutura que nós somos. Um homem sem uma mulher do lado dele é só uma minhoca. Qualquer um pisa por cima. Quem faz um homem forte é a gente. Um homem que tem uma mulher do lado dele que é parceira, esse homem pode ser tudo. Porque tem a mulher lá pra ser estrutura pra ele. Mas você não pode ser molenga também, né? Até porque senão... Quem? O homem, você fala? A gente. A gente. Não, eu falo uma mulher que, tipo, uma mulher que cumpre o papel que ela tem. Porque eu acho que não fomos chamadas pra ser guerreiras fortes. Fomos chamadas, isso, pra ser coluna. Então, às vezes, ele quer desistir. Você fala, não, vamos tentar mais um pouco. Ou você vai falar pra ele, nossa, quando Deus fala, vou te fazer uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, é isso aqui, ó. Será que é agora mesmo? Você já pensou bem? Pra fazer esse contraponto. Então, muitas vezes, o homem imaturo, ele não sabe. Por isso que fica pesado o nosso papel. Nosso papel fica muitas vezes pesado, porque dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, nós não temos um homem que respeita quem Deus fez a gente pra ser na vida dele. Se ele entender isso daqui, melhora. Isso às vezes você tem por causa de origens, a pessoa tem uma formação diferente, ela não consegue entender. E aí você tem que ir moldando. Eu não era nada disso, porque tudo isso aqui que eu tô falando pra você, eu pensava tudo ao contrário. Foi Jesus na minha vida. É sério. Ah, que bom, né, amiga? Que bom. Eu aprendi, minha filha, com muita... Isso aqui que eu tô falando pra você, eu aprendi, foram regadas lágrimas, assim, pra eu ir aprendendo e entendendo o que Deus queria de mim. E o dia que eu andei onde Deus queria, minha vida foi leve. Hoje eu falo que meu casamento, meu e do William, tudo ficou mais fácil. Mesmo com a empresa, porque eu falo pra você, há 5 anos atrás, a minha vida, eu puxava um muque. Era muito pesado, era muito doído, era muito difícil, era tudo muito difícil. Hoje não. Hoje eu entendo que a gente, não tô puxando uma carroça. Hoje eu ando em cima da carruagem e meu príncipe tá lá, tocando o cavalo, porque ele entendeu o lugar dele e eu entendi o meu. Eu acho que talvez fique mais pesado, a gente fique com essa coisa, eu tenho que dar conta de tudo. Muitas vezes eu chorei e falei, Deus, não vou dar conta. E por que eu dei conta? Porque eu entendi o que era prioridade. Então, assim, a Antonella com problema, precisando de mim, a Antonella ela é a prioridade. As outras coisas podem esperar. Então, a minha casa em primeiro lugar. Então, quando você estrutura, ranqueia as coisas da maneira certa, você já não se cobra tanto. Porque você sabe o que pode esperar e o que não pode esperar. Porque uma pia cheia de louça vai esperar. Uma das maneiras de você dar conta é você abrir mão de algumas coisas realmente. Porque você não vai dar conta de tudo. Prioridades. Então, você estabeleceu o que é prioridade. Eu percebo muito isso, que eu sou mãe de 3 filhos. E sabe o que é engraçado? Que aqui vai aumentando o nível, né? Sim. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Sim. A Celise é propriedade do assunto. Então, eu acho que ela tem que explicar pra gente qual é a mágica que ela faz. Meu Deus, 3 crianças, 3 lancheiras, 3 lições de casa. Obra, cuidando de obra. Mas meu Deus. É assim, é muito puxado. Eu sempre fui muito cobrada, por exemplo, pelo fato da minha casa não ser uma casa organizada.
E Mas aí, o que é ser organizado? Que jeito? Então, depende, né? Porque cada um tem um parâmetro. Exato. Mas assim, eu sempre fui muito cobrada por isso. Porém, você ser mãe de 3 filhos, você gerir uma empresa, falar com cliente, falar com fornecedor, falar com funcionário, são muito. E o meu trabalho, assim, são muitos processos. Então, assim, eu tenho o desenvolvimento do projeto, a venda, o pós-venda, que é fazer conferência de medida, fazer plano de montagem, comprar material, fazer a instalação, fazer cópia de montagem. São tantos processos trabalhosos que, assim, qualquer detalhe que falte atenção, você acaba cometendo um erro ali que não era para ser. Às vezes tem um prejuízo grande. E assim, por outro lado, também tem 3 filhos que exigem e querem uma mãe. Tem um marido que quer uma esposa, tem uma mãe que quer uma filha, uma irmã que quer irmã. E tem uma pessoa, que a Celise é a pessoa que Na tem que olhar pra verdade, ela. assim, por muitos anos eu me anulei, porque não dava. Então, à medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo, você vai colocando realmente as prioridades, deixando de se importar com o que vão falar que é prioridade pra você. Sim. Eu eduquei meus filhos de uma maneira que, assim, eu preciso trabalhar, a mamãe vai trabalhar para oferecer algo a mais para vocês. Então, para mim, a educação sempre foi muito importante. Então, eu falo para eles, eu trabalho para pagar a escola, porque isso eu não vou abrir mão. E assim, à medida que eles foram crescendo, eles foram entendendo que eu trabalho para eles. Eu não trabalho porque eu sou a louca que precisa trabalhar. Não. Eu trabalho para oferecer algo a mais para nossa família, para oferecer oportunidades diferentes para eles. Então, assim, quando você tem um propósito também, aguentar tudo isso fica muito mais fácil, porque você tem uma meta. Então, assim, pode vir pancada de todo lado, vem isso e aquilo, tem hora que você dá uma escorregada, uma desanimada, mas você aguenta porque você tem um propósito a ser atingido, você tem uma meta. Então, você aguenta porque você fala, não, eu não cheguei na meta, eu vou lá. Então, ter o propósito também é algo que é muito importante. Senão você vai, qualquer coisa pode te atingir e você cair. Sim. E o propósito, quando a gente fala de propósito, muitas pessoas ligam isso a uma questão financeira. Não, objetivo é uma coisa. Propósito, para mim, é você impactar, sair de onde você está, deixando aquele lugar melhor. Então, poxa, se eu vou entregar um projeto para um cliente, aquilo tem que impactar a vida dele. Eu tenho que mudar a situação dele de alguma forma. Ah, mas ele pagou para mim. Tudo bem, mas eu estou fazendo um trabalho de excelência com propósito. Eu acho que hoje não basta mais a gente ter excelência. É importante a gente ter esse propósito. Como que você, Celise, com 3 filhos, você consegue conversar com eles de propósito? É uma coisa filosófica, né? E acho que até porque, assim, isso é uma coisa importante, acho que na casa da Celise é agravante, porque de todas as funções que foram impostas para a mulher, de repente foram encavalando, eu acho que a função mãe acaba sendo a impactada mais, porque as pessoas querem que a gente trabalhe como se não tivesse filhos e seja mãe como se a gente não trabalhasse. Mas na verdade, assim, pra mim é muito tranquilo, Eliana. Eu sempre fui uma mãe muito presente. Então eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre fui uma mãe muito presente. E eu sempre mostrei pra eles, porque assim, eu não venho de uma realidade fácil. Eu venho, assim, de várias situações da minha família que foram muito difíceis. Então, assim, eu tenho muito pé no chão. Então, eu falo muito pra eles, olha, tudo que vocês fazem tem uma consequência. E aí entra um pouco do propósito. Eu falo, tudo na vida é uma escolha que você faz. E toda escolha tem uma consequência. Ela pode ser boa ou ruim. Então, o que você quer escolher para sua vida? O que você quer buscar para sua vida? Eles são crianças. Eles não vão definir, eu quero isso. Sim. Eles não sabem ainda. Mas eles sabem que as escolhas trazem uma consequência. Sim. E eles vão ter que lidar com elas. Sim. Então, assim, um pouco eu trago isso. Porque, assim, é uma realidade. Você vê muitas crianças alienadas. Porque, assim, não tem noção do que estão fazendo na vida. E o que eu passo para eles é isso. Hoje a gente tem, vamos agradecer a Deus porque tem. Vamos valorizar o que tem. Se amanhã não tiver, a gente vai ter que correr atrás para ter de novo. Mas, assim, é sempre pé no chão. Resiliência, né? Sim. Isso que você tá falando. Mas o que eu aprendi na minha história de vida foi resiliência. Aprendi muito com a minha mãe isso. E assim, eu ensino muito isso pra eles. Então, eles são crianças super conscientes, super boas.
Meus filhos são maravilhosos. Qual que é a idade deles? 14, 12 e 7. E assim, eu sou a mãe antenada, porque assim, eu presto atenção em tudo que tá acontecendo. Eu não consigo fazer tudo. Aí eu falo pra minha irmã, eu falo, Su, você consegue me ajudar com isso? Eu vou pedindo ajuda pra minha rede. Mas eu sei tudo que acontece com eles. Eu tô antenada realmente em tudo que tá acontecendo. Então, quando eu sou uma mãe presente. Quando eu sou uma profissional, eu sou uma profissional presente também, porque eu fico imersa em tudo que eu tô fazendo. Na verdade, assim, eu tenho que fazer tudo com intensidade. Porque se eu não fizer com intensidade, pra mim não funciona. Eu também sou assim. Então, em tudo que eu faço, eu sou intensa. Mas eu você não... é perfeccionista? Eu sou perfeccionista. É, né? Eu também Mas sou. é uma coisa que eu tenho é trabalhado complicado. muito em mim Isso é complicado. pra conseguir. Você não vai conseguir a perfeição, Não existe. né? E isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim pra não me prender a isso. Essa coisa do perfeccionismo. Que é uma coisa difícil. Mas nós mulheres temos muito isso, né? Sim. Engraçado que... Eu não sei se é uma fala meio tendenciosa que eu vou falar, mas eu nunca vi um homem perfeccionista. Tem. Mas são raros, eu São nunca raros, conheci. mas tem. É que o homem, na verdade, o perfeccionismo dele é mais ligado a uma coisa mais sistemática. Ou mais técnica. É, mais técnica. A gente tem um perfeccionismo que aí engloba mais coisa. Porque assim, Holístico. Nós Isso. temos um perfeccionismo que envolve até sentimento, né? Você tem sentimento, você tem estética, porque a mulher é muito sonhadora. Então, É. ela leva para um outro lado. O homem é prático, então o perfeccionismo dele é mais sistemático mesmo. É muito objetivo. A gente floreia muito, né? A gente tem o negócio do sentir, né? A gente se preocupa com esse negócio do sentir. Todas? Não. Mas assim, a grande maioria, a gente se preocupa, né? Com a experiência. Eu acho que isso que é o coisa. A gente se preocupa com a experiência. Por exemplo, se a Lizzy deve fazer isso, você também deve fazer, e é o que eu faço. Eu não vendo um produto ou um serviço. Eu busco entregar uma experiência para o cliente. Então, assim, para o William, pode ir lá, instalar, fazer o melhor trabalho que ele puder, e o ar tá gelando, fez o trabalho dele, tá certo? Eu já fico pensando, quando, por exemplo, ele foi lá na sua casa. Mas e a mãe dela? Gostou, William? Eu já queria saber como que tava. Ah, William, tá tudo bem. Ela até pegou uma cobertinha lá. Eu falei, então, a experiência que a pessoa tava lá. Então, o nosso perfeccionismo, ele transcende só o feito. Eu acho que é isso aí mesmo. E você falou um negócio, né? Que quando teve... Que você falou que antes você não tinha a visão que você tem hoje das coisas. Óbvio, a gente vai ficando mais madura, vai envelhecendo mesmo, não adianta. Né? Sim. Só não envelhece quem morre, não tem jeito. E a gente vai mudando a nossa visão. A perspectiva é que a gente mude para melhor. Sim. Né? Que você falou que antes você não tinha essa ideia, que até você entendia que você carregava um caminhão, assim, tal. Ou seja, era muito mais pesada a sua jornada. Sim. Da forma como você falou, eu resumi aqui na minha cabeça que para você dar conta de tudo é questão de estrutura familiar mesmo ali do que você tem. E quando a pessoa não tem família também, que também acontece em algumas pessoas, estrutura mesmo, dela se estruturar. Sim. E entender os limites e saber estabelecer as prioridades. Mas quando que teve essa virada de chave? Como que você conseguiu essa transformação de não ter julgo desigual? Sim. É porque assim, o que acontece? Eu venho de uma família onde a minha mãe era tudo. Porque minha mãe separou do meu pai, eu tinha 8 anos. E o meu pai nunca foi assim de ajudar, não. Então a minha mãe assumiu essa função que até então, vendo a estrutura bíblica, no meu ver, né, que tá lá, minha mãe era provedora, teve que se tornar provedora. Então era pesado para ela. Então quem fazia a função da mãe, no caso, era minha avó, que era quem nos levava na escola, quem fazia essa parte aí. E a minha mãe era provedora. Então, minha mãe nunca pôde fazer o papel dela, porque fazia o do meu pai. E isso eu sei que doía nela, pesava nela. A dor dela não poder ter sido a mãe que ela queria ser. Porque ela gostaria de estar lá no dia do evento de mães, ela gostaria de poder fazer as coisas. E eu via a dor dela quando ela conseguia fazer. Eu falo que eu tenho uma visão muito assim na minha cabeça, no aniversário de 2 anos da minha irmã, que ela tinha mudado de trabalho, meu pai estava desempregado, e ela chorando, falando pra minha irmã,
chorando, assim, falando pra minha irmã, desculpa, filha, porque a mamãe não pode fazer uma festa de aniversário pra você, com 2 anos. Eu lembro, eu tinha 8. E aquilo pra mim, tô me segurando pra não chorar, porque isso pra mim foi um negócio forte pra mim, Sim. porque a Roberta não lembra, a Roberta não sabe disso, a Roberta não ia lembrar que não tinha festa de 2 anos, mas dentro da minha mãe aquilo era uma dívida que a minha mãe tinha. Então, eu cresci vendo ser pesado ser mulher, porque vi uma mulher lutar sem ter a outra parte dela pra carregar, sabe? Quando eu cresci assim, eu cresci sendo autossuficiente, sendo a boa pra caramba, buscando tudo que eu tenho, fui eu que conquistei. Não tive papaizinho pra me dar nada. Meu emprego, meu carro, minhas coisas, foi tudo eu conquistei. Então, quando eu conheci o William, eu era essa pessoa. Tudo na força do meu braço. Então, eu tive que entender que não precisava ser tudo na força do meu braço. Que eu podia dividir a carga. Então, eu não tinha dificuldade de pedir ajuda. Não tinha perigo, gente, de eu estar precisando de qualquer coisa e eu pedir uma ajuda pra ninguém. Porque eu queria ser tão boa quanto a minha mãe foi. Mas isso refletia no seu trabalho? Não, no meu trabalho. Porque assim, trabalho em equipe dentro da empresa, super conseguia trabalhar. Eu sou essa líder que traz a equipe pra dentro. O que vocês acham que eu posso fazer? Nananã. É vida pessoal. Eu não aceito ajuda pessoalmente, mas sempre fui integrada. Sempre achei que a gente conversa com a equipe pra conseguir. O que vocês perguntar pra eles? Porque se eles me dão uma ideia, eles vão me ajudar a fazer, né? Então eu era inteligente nessa parte. Agora, na vida pessoal. Tipo assim, eu lembro de atrasar a parcela do meu carro, atrasar a parcela do meu carro, atrasar a minha parcela do meu carro. Vou dar meu jeito, eu não vou pedir ajuda pra ninguém, porque eu tava com dificuldade. Eu vou me virar. Minha mãe se virava, eu vou me virar. Então, eu era muito assim. Então, quando eu conheci o William, e o William imaturo também, nunca tinha nem namorado na vida, uma namorada, ele nunca levou uma menina, nunca teve um relacionamento, eu era a primeira. O William, menino, eu acho que homens por si já são mais egoístas, então assim, ele era a vida dele, ele, o videogame dele, as coisas dele. Então você imagine o que era essa pessoa autossuficiente com esse menino que não tem uma responsabilidade de um nada, não liga pra nada, que só pensava nele. Quando se juntou essas pessoas pra construir uma família. Você imagine se não foi tiro, porrada e bomba. Foi. E aí eu tive que começar a ser meiga. Eu tive que começar a aceitar que alguém ia me proteger. Eu tive que começar a aceitar que alguém ia prover. Eu tive que abrir mão de coisas que eu tava acostumada. Porque assim, não vai dar certo, ele não vai conseguir. Eu ia lá e fazia. Eu ia lá e fazia. Eu não ia deixar ele fazer nada. Eu tive que foi um processo de Deus na minha vida e eu pude reconhecer. Quando mudou a chave na minha cabeça, quando um dia o Senhor falou pra mim, vou te tirar daí, que era da empresa que eu trabalhava, e você vai aprender a viver dependendo de mim. E no meu... Eu que fiz os votos do meu casamento. Acho que foi a coisa mais profética que eu fiz na minha vida, foi meu voto de casamento, porque tudo que eu escrevi aconteceu. Eu não sabia o que eu estava escrevendo lá na hora, eu percebi depois. E uma das coisas que eu escrevi assim, eu sei que você não vai deixar, eu procurava um homem que não deixaria eu ser o homem. E eu sei que você é o presente por onde Deus enviará todos os outros presentes. Então, e aí eu falei aquilo da boca pra fora, eu não sabia o que eu tava falando. Sinceramente, eu acho que eu não sabia o que eu tava falando. E hoje eu vivo isso. Mas durante 5 anos, eu tive que aprender. Então, a minha chave virou a hora que eu entendi quem era a mulher que eu tinha que ser. Eu recebi uma palavra do altar dizendo assim, seja você verdadeiramente uma mulher em Deus, que se o seu marido não mudar, eu mudo a sua história. E eu fui procurar quem era a mulher verdadeiramente que o Senhor gostaria que eu fosse. E aí eu fui buscar minha feminilidade, porque eu era masculina. Entendeu? E eu não acho que ser lésbica é ser masculina. Não tem nada a ver com isso, entende? Mas eu era masculina. Porque eu queria ser o homem que a minha mãe era. Entende? Então, a hora que eu fui buscar minha feminilidade, buscar que eu podia ser empreendedora... Provérbios 31, né? Eu posso ser empreendedora, eu posso ter a minha casa, eu posso negociar, eu posso ter tudo isso sendo feminina. Aí eu pude deixar a masculinidade do meu marido também aflorar. Então, hoje lá na minha casa, eu sou uma mocinha... E ele é o meu maridinho, assim. E com você, Cê, como que foi? A virada? A virada. Mas você diz assim, virada profissional, virada... De tudo. De tudo? De tudo. Ah, é muito tempo de história. É muita coisa, né? É muito tempo de história. Não tem, assim... Na verdade, não tem uma fase assim, aconteceu isso específico. Na verdade, assim, você vai se preparando ao longo dos anos com a sua história de vida, que você viveu um negócio na infância, você fala assim, nossa, eu vivi isso porque hoje eu precisava dessa experiência para superar isso agora. Então, assim, acho que tem várias viradas de chave ao longo dos anos, porque
eu venho também de uma mãe que era a mãe que dava conta de tudo. Meu pai morreu muito cedo. Minha mãe ficou com 3 filhas. E ela era a grande provedora. Minha mãe, assim, é a mulher mais resiliente que eu conheci na vida. Ela é fantástica. E ela me ensinou o quê? A força do trabalho. Ela ensinou empreender. Ela ensinou você se reinventar. Ensinou, inclusive, que o dinheiro não é tudo, né? Porque o dinheiro, ele vai e vem. E o seu amor não pode estar no dinheiro. É uma mulher cristã que ensinou princípios. Então, assim, a minha mãe, na verdade, por mais que ela tivesse essa força que você falou, ela foi uma mãe que ela ensinou também a ser mulher. Aprendi muito com a minha avó. Ao longo dos anos, assim, mesmo com casamento, com filhos, eu fui vendo as viradas de chave acontecendo por fases. Então, não teve uma específica. Mas ao longo dos anos as coisas foram acontecendo e a experiência que você traz, você vai virando várias chaves ao longo da história. Eu acho que é mais ou menos isso pra mim. Muita coisa, né? Muita coisa. É aquela que você vai... Você passa pela situação, aí você fala, eu acho que assim não vai funcionar, eu vou ter que fazer de outro jeito. E vai na tentativa e erro mesmo, né? Mas sabe uma coisa que a Williana falou? E agora, né, dia 8 de março, teve uma homenagem no Jornal de Votorantim para uma tia minha. E conta a história dela, de vida. E assim, o que eu percebi, e me lembro dos meus tios, né? E lendo a história, eu falei, eles venceram, conquistaram coisas na vida porque eles tinham unidade como casal. Isso. Então, na verdade, o que falta às vezes é unidade como casal. Quando você tem a unidade, você alcança mais. Então, às vezes, assim, eu tenho empresa com meu marido, nós igual três, vocês. Né? Nós 3. E assim, a gente enfrenta muitos desafios, porque assim, é difícil você não levar para casa e você não trazer para a empresa. Algumas situações. É difícil. E assim, eu sou muito profissional. Então, para mim, algumas coisas são muito importantes, porque para mim o profissional é muito importante mesmo. E às vezes eu tinha a sensação de que, assim, que o Paulo não conseguia ter a minha visão, porque eu sou comercial. Então, eu sou comercial, eu sou sonhadora. Então, eu quero um mundo, eu desejo, eu sonho, eu viajo na maionese. Aí eu preciso dele ali, ó, pra dar até uma segurada. Mas essa é uma virada de chave. A grande virada de chave na nossa empresa e até no nosso casamento foi quando ele entendeu que precisa ser unidade. Então é isso, Fia. É isso aí mesmo. Porque na unidade Deus ordena a bênção. O dia que eu consegui convencer o William disso, as coisas nossas começaram a mudar. Por isso que eu falei que a Adriana foi importante. Porque a Adriana colocou isso aqui pra ele. Então eu acho que ele entendeu a unidade. Foi aonde as coisas começaram a melhorar. Mas você sabe que, falando assim, algumas mulheres que de repente são empreendedoras também, que não são casadas, podem pensar, poxa, mas então eu só vou dar certo se eu tiver alguém e tal. Não. Se você não tem, eu acho que eu digo até mais. Eu acredito muito em Deus, assim como vocês duas. E independente de religião. Sim. Eu acho que a questão da espiritualidade, ela influencia muito a nossa vida. Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo no mundo real. Na verdade, é a minha visão. Desculpa te cortar. Fique à vontade. Na verdade, assim, independente de casal, ou de ser sozinho mesmo como empreendedor, a mulher ela é muito resiliente, ela se reinventa, ela consegue fazer as coisas acontecerem independente. Mas é bom que você tenha alguém que te ajude. Sim. É bom que você tenha essa questão de unidade. E às vezes a unidade não é propriamente o marido, é que nós temos a questão de ser maridos e sócios. Uhum. Mas assim, às vezes é uma irmã, às vezes é uma amiga, é um sócio. Mas precisa da unidade. Exatamente. Isso. Você precisa, às vezes, da ajuda. Uma família unida, mas na unidade. Que todos tenham o mesmo objetivo final. Exatamente. Sim. É o propósito. Se todo mundo estiver remando para o mesmo lugar, que nenhuma equipe, exatamente como uma equipe é. O que é aquilo? Caiaque? Não sei, aquela... eu já vi essa imagem. Então, é aquilo lá. Se um estiver remando errado, prejudica todo mundo. Sim. É na unidade. Por exemplo, a minha mãe sozinha, mas a minha mãe é uma pessoa que, criando 2 filhas, nós 2 fizemos faculdade, eu fui bolsista, mas a da Roberta ela pagou. Minha mãe tem apartamento, ela tem 2
casas, não aqui no Nordeste, ela tinha um terreno agora que ela vendeu, ela tem as coisas dela, ela conquistou sozinha, com 2 filhas sendo criadas, trabalhando, eu vou falar pra você, em chão de fábrica. A minha mãe foi operária até se aposentar. E ela construiu o patrimônio dessa maneira. Então, não é por... Então, mas ela não tinha o suporte do seu pai, talvez, da forma como ela esperava, né? Mas ela tinha o suporte de vocês. Vocês eram uma unidade. Isso. Sim, exatamente. A gente sempre vai achar alguém para ser a unidade. E eu costumo falar assim que a unidade, ela começa em Deus, no meu ponto de vista. Sim. Se você... Eu acho que deve ser muito triste você crer que você tá sozinho nesse mundo e que tudo é aqui, vai acabar aqui, e sou só eu e eu por mim. É muito vazio isso. É dolorido, porque eu já me senti assim. É dolorido. Quando você divide com Deus, agora tem até o café com Deus Pai, né? Ah, com quem que eu vou tomar café? Sim. Toma um café com Deus. Sim. Ele vai te ajudar, né? Pede para Deus estratégia, união para trazer pessoas boas na sua vida. Eu tenho pedido muito isso para Deus e ele tem me atendido. Mas Eu já dei até um testemunho para você disso. Mas essa questão, eu era um pouco cética com essa coisa de energia e frequência e tudo mais. Eu era extremamente cética. E aí aconteceram algumas coisas e eu fui percebendo que, na verdade, nós somos energia. Uhum. E nós transmitimos uma frequência e recebemos ela também, né? E aí, eu percebo que, assim, pelos meus clientes e as pessoas que me cercam, a frequência que eu estou emitindo são as pessoas que eu estou trazendo de volta. Então, assim, eu tenho clientes bons, eu tenho amigos bons, eu tenho pessoas boas que querem ficar perto de mim e que eu me sinto bem em ficar perto, porque é essa frequência que eu estou emitindo. Mas isso porque, assim, primeiro você busca Deus. E Deus, ele te traz tudo o que você precisa para você ficar bem. Então, esse vazio, essa coisa que você falou, de estar sozinho, não existe. E assim, mesmo nos momentos difíceis, se você buscar a Deus, ele vai falar, calma, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim. Então, se você tá cansado, você tá com um problema, o problema tá ali. Ou ele é resolvido ou não tem jeito. E se não tem jeito, você deixa pra lá. E se ele é resolvido, a solução vai chegar. Você não precisa se desesperar. As coisas acontecem. Mas você precisa ter calma e realmente buscar a Deus. E emitir uma frequência das pessoas que você quer receber. Então, eu fiquei super emocionada com você. Você sabe, né? Ai, nossa. Tipo assim, eu nem imaginava. E aí, assim, você vê que você está fazendo bem para as pessoas, mesmo sem ser proposital, né? Então, assim, de alguma forma eu tô fazendo bem para as pessoas, não porque eu vou lá para fazer o bem, não. Porque você está transmitindo bem, porque você quer o bem, porque você deseja o bem. E isso é até transmitir a presença de Deus na sua vida. Uhum. Porque Deus, ele só transmite o bem. Sim. Né? Então, porque ele é Sim. o bem. Eu Exatamente. costumo falar que quando não é intencional é porque é real. Exatamente. Porque quando você tá conversando... Imagina, às vezes você tá conversando com um cliente, aquela pessoa que você percebe que é totalmente artificial. E você... Nossa, mas eu também tenho que ser. Não tenho que ser. Não necessariamente cliente, mas qualquer pessoa que você vai conversar. E é muito ruim quando você tá assim. Então, quando não é intencional, é porque é real. Quando você fica, não, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que ser dessa forma. Não. Seja o que é. Que você tinha acabado de falar, né? Mas eu tenho que tentar Tem que ser autêntico. que assim, eu tenho que tentar me Autêntico. policiar um pouco, por quê? Porque eu sou de verdade espontânea, não há filtros entre aqui e aqui. Então eu tento me policiar. Isso você tem que trabalhar um pouquinho. Isso. É inteligência emocional que a gente precisa trabalhar. Porque assim, às vezes... E as minhas caras também. Às vezes a pessoa fala um negócio e não foi coisado, minha cara já distorce. Eu tenho que aprender a ficar com a cara blasé, assim, tipo... Mas o que falta Porque no eu sou, mundo... entendeu? Então, às vezes eu dou uma... Por exemplo, Mas que nem nós estávamos falando. Às vezes você tá com uma pessoa que tem uma opinião polêmica diferente da sua. O que você faz? Você não vai arrumar uma treta por causa de nada, você né? deixa a pessoa falar. Isso, aí você fala para... Mas eu acho que no mundo falta mais pessoas autênticas. Porque você vê muitas cópias. Então eu tenho um modelo numa mídia social, um modelo de alguém que eu quero seguir e eu quero ser a pessoa. Ninguém aguentava, eu tô E aí, Liliana mesmo. Você tem que ser autêntico, você tem que ser você.
Mas às vezes nem esses modelos da São rede social São existem. reais, não. Porque é tudo uma imagem vendida, né? Existem pessoas... É um tem- produto. É um Ó, produto. Até a gente, né? Às vezes eu trato algumas pessoas... que na minha comunidade eclesiástica, eu sou líder de célula, supervisora de célula. Então, tipo assim, às vezes você vai cuidar de alguém e aí você tem que dar esse toque. Eu costumo fazer isso. Existem a pessoa que você quer ser e a pessoa que você é. E às vezes você fala de quem você quer ser, não de quem você é. E isso dificulta a ajuda. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Quem eu sou e quem eu gostaria de ser. Então, se eu reconheço quem eu sou, fica mais fácil de alguém me ajudar, muitas vezes, ou eu mesma me ajudar a chegar a quem eu gostaria de ser. Ah, mas isso é muito delicado. Claro que é. Eu diria que, nossa, eu digo que uns 80, 90% da população, se não for até mais, tem essa dificuldade, porque dói muito você olhar para você, para si mesmo, com honestidade Sem máscaras. e falar, peraí, quem eu sou verdadeiramente? Eu sou, porque ninguém quer ser explosivo, ninguém quer ser rancoroso, ninguém quer ser raivoso. Tem que ser invejoso. Não, ninguém quer ser bravo, grosso, explosivo. Mas eu discordo, porque tem gente que quer ser. Será? Tem gente que quer ser desagradável. Você acha que uma Ah, mas pessoa... é- não é Não, do- mas não, você não, acha que não é uma pessoa possível. arrogante, ela não é arrogante porque ela quer? Às vezes eu acho que não. Não, às vezes eu acho que é. Não, às Porque vezes sim. eu já vi situações de pessoas assim... Será? Claro, Lá. Ah. A pessoa às difícil a vezes pessoa ser trata boa, mal sabia? o outro só pra se sentir melhor do que o outro. Então Ah, a pessoa quer ser, sim. Mas aí não é patologia já? Eu acho, a pessoa Porque- tem problema com ela, Celise. Não, mas Gente, aí o mundo tá cheio de problemas com ela mesma. Aí Sim. que tá. Porque o que você vai mais ver é isso. Viu? Essa frase é muito verdadeira. O inferno somos nós mesmos. Porque, tipo, muitas vezes é só uma questão de olhar pra dentro. E sabe por que eu acho que é mais que 80% da população? Porque há uma história bíblica sobre isso, que é a história de Jacó. Enquanto Deus perguntou pra ele quem é você, porque ele tinha tentado ser outras coisas, quando ele disse eu sou Jacó, ou seja, eu sou o enganador, e aí ele pôde... Então, quando ele reconheceu quem ele era, Deus pôde falar pra ele, "Não, a partir de agora, porque você lutou, agora você venceu, você será pai de multidões." Mas até então, ele era quem? O enganador. Então, a hora que você admite quem você é, Mas é que dói, realmente, como nessa ela hora, falou, né, isso. a cura começa daí, porque só a cura a partir do arrependimento. Gente, vocês não sabem, eu chorava muitas vezes falando, eu sou péssima, eu sou ruim, porque eu era muito nervosa. Eu sou a pessoa do 8 no 80, entendeu? Então, assim, pra mim... Entendeu? É nada. Pra mim dar uma na cara de alguém ou falar alguma coisa assim, tipo, sabe aquela pessoa que fala o negócio pra entrar lá dentro de você e estoura? E eu decidi não ser mais assim. Foi uma decisão, mas eu tive que reconhecer que aquilo não era Mas bom. sabe o que? Eram defesas que eu tinha, entendeu? Sabe uma coisa que eu acho importante? E eu me coloco muito assim, não só como pessoa física, mas também como empresária. Me coloco em posição de humildade. Você precisa. E se você se coloca em posição de humildade, você tem sempre a aprender com alguém. Porque mesmo no mau exemplo, você vai aprender É verdade. a não fazer. Sim. Mas a gente que vem de origem de dificuldades Não familiares, acho, eu Eduardo. acho que a gente tem mais essa dificuldade. Não de ser arrogante, não. Não. Mas assim, não, se eu não for firme, Vão passar por cima de mim. Não, mas a questão da Entende? firmeza, sim, mas eu digo assim... mas achar esse equilíbrio. Mas é mais assim, a questão de você se colocar em posição de humildade, que eu digo, é de você ver que você tem que aprender, que você não é melhor, que você não está bom. Ah, sim. Eu tenho um problema com isso, e até, pra mim, assim, entra no perfeccionismo, porque pra mim nada nunca é bom o suficiente. Uhum. Então, assim, Eu sei. nunca nada é bom o suficiente pra mim. Mas, E eu pra tenho... você, mas pra você ou num contexto Pra geral? mim, tudo. Eu acho que, assim, eu não me dedico no trabalho o suficiente, eu acho que eu não sou uma mãe boa o suficiente. Sobre você, né? É, Eu em também tudo, sou assim. em tudo, assim. Eu sempre acho que eu preciso fazer mais. Uhum. Porém, assim, isso, por outro lado, me traz assim, eu sempre tenho que aprender mais pra ser melhor. Então, eu busco estar com pessoas igual a Eloá, que é maravilhosa. Sim. Entendeu? Volta a dizer que eu queria E ter aí- estudado com ela. Eu falo assim, gente, ainda bem que eu tenho uma amiga igual ela. Por quê? Porque daí eu aprendo. Que ela é uma Sim. gênia. Sim. Entendeu? E aí, assim, você fica perto Mark das pessoas Um Zuckerberg perto que da podem gente. te ensinar, que podem fazer com que você evolua como pessoa, como profissional. Todos os segmentos. E aí, assim,
O que falta nas pessoas, e aí entra essa questão de olhar pra si, é que assim, dói você olhar pra você mesmo. Dói. Dói você se colocar em posição de humildade, porque assim, você não quer estar abaixo. Você nunca quer. Você nunca quer estar. Você quer provar sempre para os outros que você é melhor. Então eu quero provar que eu sou melhor que você, eu quero provar que eu sou melhor que você, que eu consigo mais, que eu sou melhor, que eu sou mais bonita, que eu sou. E não é que mulher Isso é uma ruim. coisa que isso aí tem muito no meio feminino? Eu não sei se vocês acham, porque tipo, eu acho o jeito dos homens, a simplicidade do homem, do ser, disso aí do homem, muito interessante. Homens normais, né? Vamos falar de gente com probleminha. Homens normais, que eles se xingam, eles se Tem que cumprimentam. fazer os cortes com a Eliana, né? Não, gente com probleminha que eu falo, essa pessoa que é arrogante, essa pessoa que quer, sabe? A gente entendeu. A gente entendeu, amiga. É tipo assim, eles se cumprimentam xingando um ao outro, quando um sai da presença do outro, ele fala, gente boa demais, cara. Meu Deus, como esse cara é gente boa. É mulher diferente, né? Ai, querida, você não sei o que, tá linda. Mas é porque falta autenticidade. Quando você é autêntico, você não precisa nada disso. Na verdade, as pessoas que fazem isso é porque elas não são autênticas. Elas não se olham e não se aceitam como são. Mas tem pessoas autênticas que também são do ai, querida, minha querida. E isso é autêntico. Eu tive uma Mas isso é professora autêntico. assim, Catiana, maravilhosa, amo ela. Mas era E ela- real? É, Mas eu não falo mas que quando não é real. Não, mas é mesmo a pessoa falando é real. assim. Dela Às vezes é eu real. falo assim, não sei o que, meu bem. Eu não tô falando por mal, eu tô falando meu bem porque Aham. Mas no caso eu não tava falando da maneira de falar, eu tava falando da pessoa te elogiar toda e na hora que você vira a sim. costa, mete o pau. No caso, é que eu digo assim, ó, uma coisa que eu acho, isso é a questão do como que eu posso dizer? A falsidade, assim, que você diz? Não sei, tipo assim, o que é mais fácil? Você É que mulher é se alegrar com os que competitiva. se alegram ou chorar com os que choram? Obviamente, o mais fácil é chorar com os que choram, né? Porque ela se alegrar com os que se alegram nem Ah, eu sempre. discordo. A pessoa invejosa não vai conseguir nunca olhar pra você e ficar feliz com as suas alegrias, Gente, sei eu lá. vou falar pra vocês. Às vezes ela vai até chorar lá com você, pensando, nossa, coitada. Porque tem gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor que ela. Ai, não, eu quero. Você é assim. Eu quero ver as pessoas Não, mas isso maravilhosas. entra na frequência que eu tava falando. Porque Eu me sou suga, se você começa a vir contar pra mim, não que eu não queira saber de problema, eu só queira saber do mundo cor-de-rosa, não. Mas se você vem contar pra mim, assim, Elô, comprei 5 apartamentos, eu vou falar, ai, que delícia, vamos lá ver. Eu vou ficar super feliz. Eu sou Agora, se assim você falar, ai, eu perdi 5 coisas, ai, aquilo já acaba o meu dia. Eu até choro quando eu vejo, tipo assim, amiga minha Aí que, eu tipo, fico lutando mal, eu contra as fico coisas. triste. Eu teve um amigo meu que falou essa semana, domingo, falou pra mim, Juliana, eu e a minha esposa conseguimos comprar lá um apartamento. Eu falei, caramba, cara, que da hora. E você vai fazer como? Eu fico feliz, mas não é todo mundo que é assim. Eu acho que vocês sabem que não é assim, Mas né? aí é a questão da frequência que a gente tava falando. Você vai trazer pessoas com a mesma frequência. Eu percebo muito que as pessoas, assim, quando elas não gostam da minha autenticidade e de quem eu sou, porque assim, a gente incomoda, independente do jeito que você acaba incomodando uma Nossa. outra pessoa. E eu percebo que quando as pessoas se incomodam, elas já se repelem. A gente já se repele, ela se afasta, ela não consegue chegar perto. E aí isso pra mim é bom, porque assim, eu não quero mesmo essa pessoa perto. Não Eu vai ia fazer perguntar bem. isso. Você se incomoda? Eu não me incomodo mais. Eu acho Acho assim. tão bom. Eu falo assim, Eu que penso- bom que a pessoa não tá É. perto, porque eu não quero essa energia ruim. Aham, e eu penso assim, ai, que bom que não deu certo, porque eu também não tava gostando, a pessoa também não, já não deu certo, acabou. E é Porque eu isso. falo, porque assim, uma das coisas, eu tô tentando ser menos, mas assim, um pouco menos, né? Como você falou, a gente precisa se proteger, mas assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito aquilo que Mas o que eu filtro, penso. o filtro é importante, porque Sim, assim, sem deixar de ser o que às você é, vezes né? você fala e você fala sem pensar e isso causa muitos danos. Sim. Então assim, às vezes você filtrar, passar ali mesmo, falar assim, tá, melhor eu não responder. É. Por quê? Porque eu posso responder errado, eu posso chatear a pessoa, às vezes eu tô no calor do momento, eu não vi por outros lados. E isso eu vou falar, segue pra tudo. Porque assim, com filho, às vezes você tá tão irritado, aí seu filho vem, mamãe. Solta uma palavra errada. A criança ficou ofendida ali e ela não tem nada. E não tem nada a ver com E isso, aí, assim, né? quando você filtra, você fala assim, calma, o que foi, meu amor? Entendeu? Você consegue ter uma visão diferente de tudo. Então, o filtro é muito importante, porque você evita de falar coisas das quais você vai se arrepender. E outra coisa que eu percebi que quando você é uma mulher, eu realmente não percebo isso na esfera masculina, mas quando você é uma mulher decidida, você é uma mulher que você sabe o que você quer
que você não... Não, eu não vou mesmo. Nesse tipo de lugar eu não vou, esse tipo de coisa eu não faço. Isso também tende as pessoas a confundirem Incomoda. isso com arrogância, confundir isso com coisas que não é. Só porque Mas você... eu não me importo. Só porque você não quer ver. Então, eu também não Não me quer ver. importo, eu tô assim, Isso. amiga. Mas vocês vivem isso, né? Porque, tipo, acontece isso muito comigo. Porque tem coisas que... O que eu aprendi durante a minha vida, nesses últimos 5 anos, que parece que eu vivi mais do que os 30 que eu tinha vivido antes, é aprender a comprar as brigas. Sabe? Escolher as brigas. Escolher as brigas que você quer, as lutas que você quer lutar, as lutas que valem a pena lutar. Porque às vezes você quer lutar luta que realmente não faz sentido. Isso sobre ti sobrecarrega. Porque você compra a briga até de outras pessoas, de outras circunstâncias que não tinha nada a ver com você. É um processo que a pessoa tinha que passar, você resolveu resolver. Eu aprendi, não. Não é pra mim, não sou eu. 2023 foi um ano muito intenso pra mim. Muito intenso. Mas a melhor parte é que você me conheceu, né? Com certeza, né, amiga? Não, só você, eu não né? podia deixar essa. Com certeza, com certeza. Um presente de Deus na minha vida, maravilhosa. E esse ano eu vivi isso que você está falando. Muitas vezes a gente defende pessoas que elas não querem ser defendidas e elas ficam sem graça de falar pra gente, mas eu tô fazendo exatamente o que você está falando que eu não estou fazendo. Eu vivi isso, de eu defender pessoas, eu me expor, eu me prejudicar, defendendo pessoas que nitidamente eu olhava e falava assim, mas não tá encaixando. Eu tô defendendo e a pessoa tá inerte, tem alguma coisa estranha. Mas a gente, às vezes é importante, é o que a Celise falou, de você passar por algumas coisas e você falar assim, opa, peraí, já identifiquei isso, já vivi isso. Então, assim, você percebe que a pessoa, você tá defendendo, a pessoa não tá reagindo, você solta, você fala, tudo bem, vai saindo, tal. Porque, às vezes, aquilo vai gerar um problema muito maior, como me aconteceu. E pra quê? É entrar numa guerra que você sabe que você vai perder. Desprendimento de energia sem necessidade. Mas precisa da sabedoria e do discernimento. Por isso que eu falo que é importante você sempre pedir pra Deus Mas, sabedoria e Até discernimento. pra ajudar os outros, Mas tem que uma perguntar pra coisa Deus. É processo que a pessoa tá passando, coisas que Deus muitas vezes tá tratando, e você vai lá de bonzão se achando todo bom da cocada, querendo, sabe? E aí eu tive que aprender, porque eu era essa pessoa que, tipo, vem cá que eu resolvo. É. Eu sou a pessoa, eu sou Mas como sabe é que você que- fala, Celise? Solucionador de problema, não causador de caos. Entendeu? Mas é uma coisa que na Bíblia as pessoas acham que Salomão pediu sabedoria para Deus. E Salomão não pediu sabedoria. Ele pediu discernimento entre o bem e o mal. Então, quando você pede discernimento, você consegue analisar as situações. Então, assim, o que às vezes falta é discernimento. Eu devo. O que isso vai trazer? E tudo isso você faz para, filtra e pensa. Isso vale a pena? Até a questão que a gente estava falando, tem alguns assuntos polêmicos. Eu não me envolvo em assuntos polêmicos. Eu também não. Por quê? Porque isso demanda também não. energia, gera um desgaste, gera algumas situações que Você não vai conseguir não valem a convencer a pessoa daquilo que você vive. Não adianta. Eu já aprendi. Isso aí é verdade. Mas assim, eu tenho a minha opinião, ok? Eu converso com pessoas que têm a mesma opinião, mas eu não desprendo energia em algo em causa perdida. Uma coisa que minha mãe fala é gastar vela com defunto ruim, sabe? Então assim, eu não vou ficar gastando vela com defunto ruim, tá tudo bem, vida que segue, e é isso. Mas é importante a gente quebrar a cara também. É importante Faz a gente, parte, né? a gente errar no Isso é um sentido... amadurecimento. É importante também a gente errar no sentido de comprar uma briga errada, no sentido de falar mais do que deve. É importante também, porque as pessoas hoje, né, elas olham as outras conversando, por exemplo, igual a gente tá aqui, e acham assim, nossa, eu sou um lixo, porque eu falo que eu não devo, eu vou defender os outros e me dou mal, então eu tô todo errado. Não, e na verdade é um processo. É um processo. Eu tenho quase 40 anos. Para eu chegar hoje e Eu perceber sou mais velha daqui. e perceber que certas coisas eu devo só olhar e falar, daqui a pouco já resolve, que eu sei onde vai dar isso. É isso. É isso. Mas é porque eu passei por isso. Sim, é verdade. Mas eu sempre fui muito
falante, menos que a Williana, claro. A Williana ganha. Mas assim, eu sempre fui muito falante, muito autêntica. Eu sempre fui muito transparente em tudo que eu fiz. E aí, ao longo dos anos, você vai vendo que as pessoas usam isso contra você. Usa. As pessoas querem te passar o tapete Eu já por fui conta muito disso. usada por isso. E aí, o que eu fui aprendendo ao longo dos anos é que a boca fica calada. Você presta mais atenção, observa o ambiente, ouve mais e fala menos. Porque esse é o ideal, é que a gente não consegue na nossa humanidade. Mas isso tem que ser um exercício diário para você chegar lá. É que eu sou passional, não sei vocês, mas, por exemplo, se eu estou num lugar onde eu entendo, assim, ó, com o meu comportamento, por exemplo, com a minha mãe, o meu comportamento com o meu marido, o meu comportamento com os meus pastores, ele é diferente do que com as outras pessoas, porque lá é um lugar, na minha opinião, que é seguro. Ambiente. Então lá eu desabo e eu e grito e xingo, assim, não xingo, mas tipo assim, e choro e me desabo, e depois eu falo, desculpa, eu só tava precisando desabafar. Eu e nem na terapia. Não, eu sou super. Não, eu sou. Esse negócio do sanguíneo é bom por isso, porque você tem esse negócio de. Eu preciso hablar. Depois que eu falei, já não é mais problema meu, já virou seu problema. Então, entendeu? Errada não tá. Eu preciso falar. E aí, o que Deus tem Quem vai ficar tratado... remoendo é você, não ela, mas... O que eu preciso... O que Deus tem tratado em mim? Eu consegui fazer isso sem precisar falar. Porque, às vezes, é vela perdida com defunto ruim. Entendeu? Você sabe que eu era assim também? Hoje, eu não sei se eu amadureci ou se eu piorei. Eu já não sei dizer. Mas hoje... eu preciso ficar quieta. Hoje. Outro dia eu tava conversando com a minha mãe. Eu falei, ela tava conversando com ela no WhatsApp. Aí ela me ligou. Eu falei, mãe, eu preciso ficar quieta. Você acredita? Aí ela entendeu já, né? Porque mãe sempre entende. Mas hoje eu já preciso ficar quieta. E pensar, olhar, refletir, pra daí fazer alguma coisa. Tá certo, né? Será? Não sei. Mas te faz mal? Não, Então, é você não- melhor. Então pronto, Pra melhorou. mim é melhor, mas Eu eu não sei se eu adoraria- tô certa. Eu adoraria fazer isso. Eu O consigo. certo ou o errado é muito difícil de medir. Por exemplo, é igual criação de filho. Falar, ai, tá criando a criança do jeito errado. Viu? Isso é relativo. Cada um É. faz aquilo que acha que é o certo. O que é correto pra mim pode não ser pra Dando você. amor, carinho e respeito, Porém, tá assim, ótimo, né? cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito. Eu acho que assim, se te traz paz, o caminho tá certo. Porque, pense bem, às vezes eu já falei coisas e aí depois eu fico me sentindo mal, eu fico remoendo, ai, por que eu falei aquilo? Sim. E às vezes quando eu me calo, É um eu problema. falo assim, que bom que eu não falei, porque eu não falei nada que fosse desagradar, não perdi minha razão. É. E aí, com calma, depois fala assim, olha, fulano, eu não gostei muito disso. Se você Sim. puder mudar. E às vezes, assim, tem os dias que eu tô em fúria, de mau humor, que eu falo tudo que não devo também. Eu Mas, acho que no é geral, muito eu tento melhor. me filtrar. Assim, pelo meu jeito, pelo meu, né, pelas consequências de todas as vezes que eu... Acho que é melhor, tipo, pensar, respirar e às vezes... Sabe o que acontece? Tem um Nem livro, precisa né, ter que fala falado disso. nada. Tem um livro que fala disso, de você falar palavras assertivas. Qual livro? Não sei. Eu não lembro agora, mas tem deve um livro. ter. Tem livro pra tudo Tem livro hoje, pra de comportamento. Que- Mas sabe, esse negócio eu percebi há pouco tempo. Que hoje eu preciso do silêncio. Eu preciso do silêncio. Às vezes... Porque assim, lá na empresa, o tempo inteiro, gente bateu na porta. O tempo inteiro. Sai um, entra outro. E aí é reunião. E aí é WhatsApp. Então, eu não sei se é pela minha rotina ou por me arrepender de certas coisas também, que eu também não acredito na pessoa perfeita. Quando eu vejo alguém que eu acho muito perfeito, eu falo, o problema é grave, que a pessoa tá escondendo demais. Você sabe que eu concordo com você? Eu Você falo, tem isso também? eu falo assim, ó, às vezes as pessoas criticam, vamos supor, falaram, Gente, mas eu tô quase. ela falou assim, ó, mas a Eloá fez tal... Ela falou assim, ó... Essa feliz. A Eloá é assim. Aí eu falo, glória a Deus, né? Que bom. Significa que ela é ser humano. Que é porque normal. se ela fosse perfeitinha, eu já ia me desconfiar. Uhum. Porque assim, eu não acho que não tem como você não errar. Às vezes a pessoa, ela é uma bênção numa coisa, mas ela tem um gapzinho, todo mundo tem. Mas não é nem questão de não errar, é questão de o contraponto.
Por exemplo, para você dar um passo, a outra perna ficou para trás. Sim. Não tem como você dar um passo, que senão você vai estar pulando. São sim. as duas pernas para frente. Então, é o contraponto. Então, por exemplo, se eu quero uma pessoa que é mais calma, eu não vou ter aquela pessoa que é um trator para resolver tudo. Ela pode me dar suporte, mas outra pessoa vai ter que assumir a frente. Sinergia, eu gosto disso. Entende? Então, assim, se eu tenho uma pessoa que é, sei lá, baladeira, a pessoa vai ser agitada. E eu preciso de uma pessoa agitada, eu quero uma pessoa agitada, eu não posso esperar a calmaria daquela pessoa. Isso. E muitas vezes a gente espera das pessoas, e até dos funcionários, e da gente E também. da gente. Tudo. Sabe- A pessoa tem que ser inteligente, a pessoa tem que ser rápida. Mas, na verdade, Sabe isso é uma coisa que eu aprendi há um tempo com os meus funcionários. A explorar o melhor deles. Sim. Porque eles têm características em que um é melhor nisso aqui, o outro é melhor nisso aqui, e não desmerece nenhum nem outro. Sim. Na verdade, assim, você usar usa... a melhor habilidade, Você né? usa o melhor deles para coisas específicas, porque até eles se sentem melhor, porque eles têm um rendimento melhor naquilo. Sim, Aí tem um livro que chama Pontos Fortes, Fortaleça Seus Pontos Fortes, que fala do Gallup, um instituto, se eu não me engano, lá dos Estados Unidos. Eu não sei o nome do autor, mas ele fala isso, que é importante você fortalecer, muito mais fácil você atingir um objetivo fortalecendo seus pontos fortes do que você pegar um ponto fraco e tentar fortalecer. Então, se a Celise, ela é serena, ela tende a nos aconselhar de um jeito muito mais fácil do que eu colocar ela para fazer determinada, sei lá, um evento, uma balada. Porque tem lá, gente entendeu? que gosta de só andar com iguais. Eu já prefiro os diferentes. E outra coisa de mim, né? Pessoas diferentes de mim, pessoas diferentes. E eu falo que é complicado, isso é porque eu sofri na minha pele, então foi algo que eu aprendi vivendo, que é você pegar um peixe que ele suba numa árvore. Você pegar um peixe e falar, suba na árvore, querer que ele seja bom em subir em árvore. Depois você culpa o peixe porque ele não conseguiu subir na árvore. Mas a gente faz isso com a gente. A gente faz isso com a gente, mas... O perfeccionismo faz isso. E você às vezes faz isso, mas você faz isso com os outros, né? Olha, é uma coisa que eu tenho trabalhado tanto. Em equipe, essas coisas Tenho a gente trabalhado faz isso. tanto em mim. Porque assim, lógico que num geral você vai igual um trator passando por cima dessas coisas, né? Mas tem dia que eu falo assim... ai, será que eu sou isso? Ai, será que eu sou boa? Nossa, você fica numa... Mas também é uma questão de você olhar. Eu, recentemente, eu falei assim, nossa, a pessoa tá abusando de mim, né? Pedindo favores, na questão de trabalho, assim. Eu falo, não, mas não é que ela tá abusando de mim, é porque eu sou boa no que eu faço e ela quer do meu conhecimento. Então, eu não preciso olhar isso também de uma forma negativa. Eu posso olhar isso como uma oportunidade de me autoavaliar. Porque assim, por que as pessoas às vezes abusam de você e querem que você faça mais coisas do que você deve? É porque você é muito bom nisso. Então, sabe que com você pode contar, né? E aí você só precisa aprender a dosar e ensinar a pessoa a fazer isso. E ter essa paciência. E isso é difícil quando você administra uma empresa, tem 3 filhos, marido, gato... E ainda é uma pessoa, né? E ainda é uma pessoa. Porque você tem que olhar pra você. E ainda tem um monte de amigo, né? Que também você tem que ajudar os amigos. Com certeza. E ainda tem que comprar roupa. Não, mas essa é a parte boa, vai. Essa é a parte divertida, parte essa é a parte que você gosta. Essa é maravilhosa. Mas esse é o momento que eu gosto de fazer sozinha, sabia? Porque é um momento pra mim. Eu saí, às vezes eu vou no shopping, eu vou tomar um café, eu gosto de fazer sozinha. Porque é o meu momento. Sério, eu amo ir pra cafeteria tomar café sozinha. Eu amo ir na cafeteria, mas não gosto de fazer nada sozinha. Não, eu amo. Porque é o meu momento, eu gosto de desfrutar a minha companhia, sabe? Verdade. Até que eu sou uma boa companhia. Ai, Celise, você é tão evoluída. Mas não sou, não. A Celise não sou. é uma mulher não sou. sensacional. Não, eu posso ser sensacional, mas eu não sou evoluída. Ai, meu Deus. Então, tem muito chão. Eu não gosto de fazer nada sozinha. Por mim, se eu pudesse, eu iria todo lugar comigo. Eu faço porque eu tenho que fazer. Mas se eu pudesse, eu iria todo lugar comigo. Adoro. Tem dia que eu vou atender cliente em São Paulo, que eu fico o dia inteiro andando de carro. E assim, o tempo que eu tô no carro, eu tô ouvindo um audiobook, um podcast, alguma coisa. É o meu momento ali, só comigo. Eu gostava de fazer isso aí pra chorar no carro. Você vai pegar a pista e vai chorando, entendeu? Não, imagina, ó. Ontem mesmo eu ouvi um audiobook. Não tem ninguém pra te atrapalhar das suas lágrimas. Um você pode, audiobook super interessante. Aí praticamente vai o livro inteiro eu gosto no caminho. também. Eu acho tão bom, porque é um momento só meu.
Que eu não tenho que dividir ele. Por mais que eu tenha algumas pausas, mas eu não tenho que dividir, é um momento meu. Nossa, Que eu gosto de apreciar sabe o que minha eu companhia. lembrei? Quando eu voltei da licença maternidade da Antonella, eu trabalhava no shopping, né? Quando eu voltei da licença maternidade da Antonella, eu nunca tinha tomado sorvete lá, o Mac Colosso de caramelo. Nunca quis. Aí eu vi uma menina tomando sorvete, na hora que eu tava voltando do almoço, eu falei, ai, deu vontade, vou tomar. Você acredita? Eu tomei esse sorvete, o primeiro dia que eu voltei da licença maternidade, eu chorei. Porque era a primeira vez que eu tava fazendo alguma coisa pra mim. E aí, depois daquele dia, todo dia eu tomava um Mac Colosso de caramelo. Eu criei um amor nesse sorvete emocional, você Mas acredita? é porque era um momento que você dedicava a você, que é isso que eu tô falando. Quando eu era solteira, eu ia pra museu, porque eu adoro arte. E aí... Vendo? Olha que chique, gente. Aí eu arrumei umas amigas, aí eu arrumei às umas amigas de outro, sabe? Outro nível, né, meu? Eu ia pra museu, pra exposições, e eu ficava sozinha, era perfeito, era Nossa, eu não sei nem perfeito. como entra no museu. Fazer meu passeio sozinha. É ótimo, ótimo. É Curtir bom, sua né? companhia, nossa. Você olha pro quadro, dá um passinho pra frente, dá outro pra trás, faz uma cara assim. É. Depois você dá um sorriso, tipo, entendi o que tá no quadro. Essa Williana demais. Demais. Pra gente finalizar. Olha naquela câmera ali. Deixa um recado pro pessoal. Meu Deus, fale você primeiro. Ai, não, fale você que é falante. Não, você que é não. primeiro. Não, eu Fala preciso você primeiro. pensar. Ai, eu essas penso. suas são demais. Não, eu tenho que pensar. Fala mas você que já tá pronto. Mas tipo o quê? Tipo, de tudo que a gente Eu falou. fico gaguejando. Não. Gente, então eu vou falar. Ai, tá bom. Sejam mulheres autênticas, resilientes, mas sejam vocês mesmas sempre. Porque se vocês buscam a Deus, em primeiro lugar, buscam a palavra, buscam ser boas, gentis, assim, boa de bondade, não boa só por querer fazer algo, mas assim, buscar a bondade no coração, buscar um olhar de bondade, buscar fazer o bem, independente se você vai receber de volta ou não. Sejam essas mulheres, porque a vida vai te compensar por tudo isso. E vocês vão ter bons filhos, bons companheiros, vão ter bons amigos. Eu acho que é isso. É ser resiliente e ser bom. Buscar a bondade. E a bondade que vem de Deus. É isso. Nossa, que difícil. Ficou esquisito agora. Não sei o que eu posso falar. Idem. Eu acredito que o recado que eu posso deixar para as mulheres é que ser mulher é mais do que ser alguém do sexo feminino. Eu acho que ser mulher é você de verdade buscar dentro de você a essência da sua missão, do qual é o propósito que foi instituído para a sua vida. Talvez o propósito da minha vida seja ser a esposa mesmo do William, a mãe da Antonella, ser ali a CEO do William, que eu sou CEO do William, e da minha empresa. Mas talvez a sua missão seja outra. Talvez Deus tenha outros propósitos para você. E você descobrir isso fará com que a sua jornada, por mais intensa que seja, ela seja prazerosa para você. Ela precisa fazer sentido para você. Você não tem que dar conta de tudo, porque ninguém dá. Você precisa apenas, não é o que te faz feliz, tá tudo bem, não é sobre isso, mas é sobre você cumprir o que é para você. Busque isso dentro de você e vai ficar tudo bem. Sensacional. Amei. De verdade. E é isso, a gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que ser o que a gente é. E a gente tem que buscar se aproximar daquilo que a gente quer se tornar também, né? Eu acho que esse é o maior recado nosso hoje, de autenticidade, realidade, trabalhar com a realidade e não desanimar dos sonhos. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, vou traçar um plano. Esse plano vai mudar no meio do caminho, que a gente sabe que muda o tempo todo. Mas não pode deixar de sonhar. E a gente não pode deixar de sonhar. Não pode deixar de sonhar. Até porque uma característica da mulher é ser sonhadora. A mulher, ela é suave. Exato. Então, se ela se masculiniza demais, Perde a ternura. ela vai deixando de ser suave e ser sonhadora. E a graça da mulher está em ela ser sonhadora. É isso mesmo, sensacional. E esse foi mais um episódio nosso aqui do Ternários Talks. Curtam, comentem e compartilhem para que nossa conversa aqui possa alcançar mais vidas. E semana que vem a gente tem mais mulheres inspiradoras aqui. Obrigada.